Tem muita gente apostando que a Bolsa Americana pode cair em breve. Mas você tem noção do que isso pode causar na sua carteira doméstica aqui do Brasil? Certa feita, eu postei um conteúdo aqui no Instagram falando sobre a possibilidade de um bear market lá nos Estados Unidos, que é o período prolongado de queda da Bolsa norte-americana. O contrário seria o bull market, que é quando a Bolsa passa por um período prolongado de alta. E aí um amigo meu do coração, no privado, me perguntou: Aldinho, o que é que isso pode impactar a nossa carteira aqui no Brasil e tudo mais? E eu achei que essa pergunta dava um conteúdo muito legal para a gente conversar aqui. Porque para responder isso, a gente precisa entender primeiro um conceito chamado correlação. E esse é, na minha opinião, um dos conceitos mais importantes para quem começa a investir. Porque é justamente a partir dele que entendemos por que faz sentido diversificar uma carteira. Mas antes de correlação, existe um conceito chamado de covariância. Simplificando bastante, a covariância tenta responder a seguinte pergunta: quando uma variável se movimenta, a outra tende a se movimentar junto ou em sentido contrário. Se elas costumam subir e cair juntas, a covariância é positiva. Se normalmente uma sobe enquanto a outra cai, a covariância é negativa. O problema é que a covariância depende da escala das variáveis, ou seja, o resultado muda conforme a unidade de medida utilizada e, por isso, ela não é uma boa ferramenta para comparar relações entre ativos diferentes. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas vamos lá. Foi justamente para resolver essa questão que surgiu a correlação. A correlação nada mais é do que uma covariância padronizada, que sempre varia entre -1 e +1. Se for +1, significa uma correlação positiva perfeita. Ou seja, estatisticamente, sempre que um ativo sobe, o outro também sobe. E sempre que um ativo cai, o outro também cai. Se for -1, significa uma correlação negativa perfeita. Sempre que um sobe, o outro cai. Os sentidos são contrários. E quanto mais próxima de zero, menor é essa relação. Nesse caso, os movimentos de um ativo praticamente não ajudam a explicar os movimentos do outro ativo. Dizemos que eles são praticamente independentes. Existe um detalhe muito importante nessa história toda. A correlação não mede a magnitude dos movimentos. Ela mede apenas a tendência dos dois ativos caminharem juntos ou separados. É perfeitamente possível que dois ativos tenham correlação próxima de +1 e em um determinado dia um suba 0,5% e o outro suba 50%. Porque está verificando apenas a direção e não magnitude. Da mesma forma, dois ativos podem ter correlação negativa e um despencar enquanto o outro vai ter uma leve queda. Gente, eu sei que está confuso, mas fica aqui que vai ser muito legal o que eu tenho para falar mais lá na frente. Explicado isso, vamos voltar à pergunta do meu amigo. Valeu, Melchior. Para tentar respondê-lo, eu coloquei lado a lado a evolução histórica do Ibovespa e do S&P 500, que não é essa daqui de cima ainda. E a primeira conclusão é que o S&P 500 não é necessariamente uma proteção para a Bolsa Brasileira. É o que a gente chama de hedge. Historicamente, a correlação entre o Ibovespa e o S&P 500 costuma ser positiva. Apesar de não ser muito alta, ela é positiva. Existem vários momentos em que um mercado vai melhor do que o outro, mas se a correlação é positiva, a tendência da subida e da descida tende a ser igual entre os dois. Há também momentos em que os dois caem juntos. Isso acontece porque os mercados acionários dos dois países vivem ciclos diferentes, mas também compartilham diversos fatores globais. Se a economia mundial estiver aquecida, por exemplo, é perfeitamente possível que empresas americanas e brasileiras apresentem bons resultados ao mesmo tempo. Ou se estivermos em uma crise, é perfeitamente possível, em uma crise global, que ambas as economias despenquem. Nesse caso, ambas as bolsas despenquem. Ou seja, faz sentido a correlação das duas bolsas serem positivas. Ou seja, não faz sentido esperar que as duas bolsas estejam sempre em lados opostos. Não existe, ainda assim existe um outro ponto interessante. Nem o Ibovespa representa a economia brasileira e nem o S&P 500 representa a economia norte-americana. O Ibovespa é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo e é atualmente composto por 79 ativos de 76 empresas diferentes. Já o S&P 500 reúne as 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Perceba que ambos são índices de empresas e não um retrato fiel da economia. Empresas podem viver uma realidade muito diferente da economia como um todo. Um exemplo é o próprio Ibovespa.
Em 2025, o índice acumulou uma valorização próxima de 33%, 33-34%. Isso não significa que a economia brasileira tenha ficado 33% melhor. Significa apenas que, naquele período, o mercado passou a atribuir um valor maior às empresas que compõem o índice. Gente, tá chegando na parte mais legal. Fica aqui, por favor. Foi então que eu resolvi fazer uma segunda comparação, que é essa que vocês estão vendo aqui em cima. Esse é justamente o gráfico do dólar contra o Ibovespa. Em vez de comparar o Ibovespa com o S&P 500, eu comparei contra o dólar. E aí apareceu uma relação muito mais interessante. Na maior parte do tempo, quando aumenta a percepção de risco sobre o Brasil, muitos investidores estrangeiros e até brasileiros reduzem sua exposição aos ativos locais, domésticos, e para isso vendem ações brasileiras e compram dólares. Como aumenta a demanda pela moeda americana, o preço do dólar tende a subir. Ao mesmo tempo, a venda das ações pressiona a bolsa brasileira para baixo. É por isso que faz sentido o investidor brasileiro ter uma parcela do patrimônio dolarizado. Não porque o dólar sempre sobe, mas porque, historicamente, ele costuma reagir de forma diferente da nossa bolsa em momentos de estresse, ajudando a suavizar as oscilações da carteira. E tem um detalhe massa aí nessa história toda. A quantidade de dólar ou de qualquer outro ativo de proteção não é escolhida por acaso. Ela depende, entre outras coisas, da volatilidade dos ativos e da correlação entre eles. Vamos lá. Se o ativo de proteção oscila muito pouco e o ativo de risco oscila muito, normalmente será necessária uma parcela maior do ativo defensivo para produzir um efeito relevante na carteira. Por outro lado, de nada adianta dois ativos terem volatilidade parecida se eles caminharem sempre na mesma direção. Dificilmente um vai proteger o outro. É justamente por isso que montar um portfólio é uma engenharia muito mais complexa do que simplesmente escolher bons ativos, do que seguir uma carteira aí montada que a gente vê várias pessoas oferecendo. E talvez essa seja a principal mensagem desse vídeo. A correlação olha para o passado e não para o futuro. Historicamente, o Ibovespa e o S&P 500 costumam apresentar uma correlação positiva. Isso significa que, olhando para trás, existe uma tendência dos dois mercados caminharem na mesma direção, ainda que com intensidades diferentes. Mas isso não significa que uma futura queda da bolsa norte-americana obrigatoriamente será acompanhada por uma queda da bolsa brasileira. A partir daí vão entrar em cena os fatores que a correlação não consegue prever. O momento específico de cada economia, a política monetária, a política fiscal, os resultados das empresas e as condições sistêmicas da economia global. A nossa eleição, por exemplo, vai ter um papel muito relevante na nossa economia e na nossa bolsa. Em outras palavras, a correlação é uma excelente ferramenta para entender como dois ativos historicamente se relacionaram, mas ela não faz previsões futuras. Ela nos ajuda a construir portfólios mais inteligentes, mas o comportamento futuro dos mercados continuará dependendo dos acontecimentos que ainda estão por vir.